Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente vai aprender como resolver essas equações do segundo grau incompletas que estamos vendo até o momento, de forma prática e rápida. Então, vamos começar relembrando o que é uma equação do segundo grau. Ela vai ser sempre escrita nessa forma que podemos ver aqui, ax² mais bx mais c igual a zero, e os termos a, b e c vão ser os nossos coeficientes. Quando a gente tem uma equação incompleta, quer dizer que o nosso b ou o termo c vai ser zero. Então, como a gente tem esse ou, pode ter as duas possibilidades. Aqui embaixo eu coloquei um exemplo para cada uma delas. E agora a gente vai resolver juntos cada um desses passos para chegar na solução que a gente precisa dessas equações, ok? Então, aqui, nesse primeiro caso, quando o nosso b for zero, nós vamos resolver de um jeito que você já deve ter estudado lá no seu 8º ano. O primeiro passo é a gente tentar deixar esse x isolado, ele tem que ficar sozinho. Então, eu vou copiar todos os termos dessa equação aqui embaixo e deixar o nosso x em vermelho, porque quer dizer que o nosso objetivo final vai ser deixar ele sozinho. No momento, os termos que estão meio que atrapalhando esse nosso x é o 48 com o sinal de menos, o ao quadrado e o 3. Então, esses são os termos que a gente tem que tirar daqui para deixar esse nosso x sozinho. Para começar, a gente vai se preocupar apenas com aquele 48. Então, o restante vai ficar igual. E como que eu vou fazer para tirar esse 48 daqui? Eu estou tirando 48, menos 48. Para que ele se torne zero, um número que não vai interferir na conta, eu somo 48 dos dois lados da minha igualdade. Se você aprendeu não fazendo esse sistema de equivalência, onde eu somo ou subtraio dos dois lados, não tem problema. Se você aprendeu aquele passo do passa para cá com sinal positivo, você pode fazer assim também, ok? Então, para dar sequência aqui, eu teria 3, o nosso x ao quadrado, menos 48 mais 48 é 0. Poderia nem estar escrevendo, mas é só para relembrar. E 0 mais 48 é mais 48. Agora, o que está atrapalhando o nosso x de ficar sozinho seria esse 3, porque esse termo aqui não existiria mais. Então, eu tenho que dar um jeito de me livrar desse 3. Ele está do ladinho do x, então ele está multiplicando o nosso termo x ao quadrado. Para mim tirar esse termo dali, eu tenho que fazer o contrário de multiplicar. Então, ao invés de somar dos dois lados ou subtrair dos dois lados, a gente vai dividir, ok? Então, eu ficaria com 3x ao quadrado, esse mais zero eu já não vou mais colocar, igual a 48. Para tirar a multiplicação, vou dividir por 3, e se eu fiz de um lado, eu faço do outro, divido por 3. 3 dividido por 3 dá 1, eu fico com 1x ao quadrado. Você vai perceber que na maioria das vezes a gente supõe que esse 1 tá ali e não escreve mais, ok? Muitas vezes você vai ver só isso aqui, ó, x ao quadrado, sem esse 1zinho do lado. Sempre que esse x estiver sozinho, você subentende que o 1 tá ali, ok? Não vai ser 0, porque senão não existiria x ao quadrado. 0 vezes qualquer número vai dar 0. Então, é sempre 1, tá bem? Agora, a gente vai resolver essa divisão aqui. Você pode usar o seu notebook para resolver, ou também fazer aquele métodozinho da chave aí no seu caderno. Aqui, eu vou usar 1 vezes 3, que vai dar 3, subtraio, abaixo aquele 8, e 6 vezes 3 dá 18, e eu finalizo a minha divisão. Voltando para cá, o resultado aqui, 16, tá bem? Eu teria x ao quadrado igual a 16, o resultado daquela divisão. Nós estamos quase chegando no nosso objetivo, que é deixar esse nosso x, que está em vermelho, sozinho. A única coisa que está atrapalhando seria esse expoente 2 aqui. Como nós temos um expoente, nós não podemos utilizar nem a soma, nem a subtração, nem a divisão, nem a multiplicação. Você lembra como que a gente tira um expoente elevado ao quadrado daqui desse lado da equação? É simples, nós tiramos a raiz quadrada dos dois lados dessa nossa equação, ok? Então, o nosso x ficaria ali dentro com aquele termo ao quadrado, ok? Você tem que lembrar aqui que quando a gente tira a raiz quadrada, nós podemos ter um resultado tanto positivo quanto um resultado negativo. Por exemplo, para a gente resolver
essa raiz de 16 aqui desse lado, eu preciso de um número que é elevado ao quadrado de 16. E eu tenho dois valores que satisfazem essa igualdade. Quando eu multiplico 4 vezes 4, eu vou conseguir, mas se eu coloco menos 4 vezes menos 4, menos com menos dá mais, e 4 vezes 4 dá 16. Então, eu tenho dois valores que satisfazem essa igualdade. É isso que tem que lembrar de colocar aqui. A raiz quadrada vai ser mais ou menos 4. E resolvendo esse lado aqui, nós temos um número ao quadrado dentro da raiz quadrada. Então, a resposta é apenas o valor que está ali dentro. Assim, a gente resolve a nossa equação quando o nosso b é igual a zero. Eu preciso, em todos os passos dessa minha equação, chegar com x igual a algum valor, tendo dois valores, quando é positivo e negativo, ok? Então, nesse caso, a solução, a raiz da nossa equação, é mais e menos 4. Beleza? Vamos agora para o caso onde c é igual a zero. Para isso, a gente vai ver qual é o termo comum nessa equação aqui. O termo comum é aquele que aparece em todas as partes da equação. Vamos olhar separadamente. Aqui nós temos 2x ao quadrado e aqui menos 4x. O valor que nós vamos colocar em evidência é aquele que aparece nos dois termos. Então, aqui eu apareço um 2, um x ao quadrado, menos 4x. O termo que eu vou colocar em evidência vai ser o x, pois ele aparece aqui, ó, 2 vezes x ao quadrado, é como se fosse 2 vezes x. E menos 4 vezes x é menos 4 vezes o x. Então, o x aparece aqui e o x aparece aqui. Nós podemos colocá-lo em evidência, ok? Então, x vezes o que ficou, x vezes quanto? Para mim chegar lá no nosso 2 vezes x. Um desses x eu já tenho, me falta o 2 e um x. X vezes 2x me daria 2x ao quadrado e eu volto aqui para cima, ok? Esse é o nosso objetivo. Menos, porque o sinalzinho de menos está ali, x vezes quanto? Vai dar 4 vezes x, com um sinal negativo. Eu já tenho o sinal negativo e eu já tenho um x. Então, esse aqui e esse aqui, eu não preciso. Me resta apenas o número 4, ok? Então, a forma fatorada dessa equação seria essa. X vezes, parênteses, 2x menos 4. Nós colocamos em evidência o nosso número x. Agora, para resolver, nós temos dois casos. Que número eu multiplico por outro e vai dar zero? Nós sempre vamos ter que, para mim ter uma multiplicação que resulta no valor zero, um dos números tem que ser zero. Por exemplo, para mim ter 2 vezes um número que dê zero. 2 vezes um número é igual a zero. 2 não é zero. Então, obrigatoriamente, esse meu x aqui vai ter que ser 2 vezes 0 é 0. Então, quando eu tenho isso, uma multiplicação que resulta em zero, um desses valores precisa ser zero. Você tem que lembrar disso, é um passo muito importante. Então, quando eu cheguei aqui, é isso mesmo que eu vou escrever. Eu tenho um termo, dois termos. Um deles tem que ser zero. Então, ou esse meu primeiro termo, x, é zero, ou o segundo termo, 2x menos 4, é zero. Ok? Agora, a gente vai continuar da mesma forma que você aprendeu lá no 8º ano. Isso daqui é uma equação do primeiro grau. Tá vendo que o x não tem potência aqui? Então, como que a gente resolve ela? Eu tenho 2 vezes x e eu preciso me livrar desse menos 4. A gente vai isolar o x aqui de novo. Então, para isso, 2 vezes x menos 4, eu somo 4 dos dois lados, para ali ficar zero. O meu resultado, 2 vezes x menos 4 mais 4, 0. E 0 mais 4, 4. Agora, estamos quase eliminando o x. 2 vezes x, para mim tirar esse vezes, eu preciso dividir. Então, eu vou dividir por 2, dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1. Ficamos com 1x, não vou colocar o 1 dessa vez. E 4 dividido por 2 é 2. Chegamos novamente em dois valores para x. Essa é a raiz da nossa equação. X vai ser igual a 0 ou x vai ser igual a 2. E essas são as nossas soluções. Aqui, nesse lado, eu tenho a solução mais 4 e a solução menos 4. Aqui, eu tenho a solução 2 e a solução 0.